Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos, vamos entrar aqui em Mishlei, vamos entrar aqui nesse curso que o Eterno nos deu e hoje uma parte dele complexa, não é? As coisas do Eterno não são complexas para ele, não é complexo, mas é bastante difícil nós que estamos num sistema no qual nós fomos literalmente doutrinados, não é, queridos? Nós somos doutrinados dentro de um sistema e compreender essas coisas da maneira que ele apresenta muitas vezes para nós é loucura. Nós olhamos e falamos, não, isso não pode ser dessa maneira. E nós vamos ver dentro das escrituras e as coisas realmente são loucas aos nossos olhos, não é? Nós estamos em Mishlei, capítulo 4, e agora nós vamos entrar numa porção complexa. Olha só, aqui nós vamos entrar numa frase que Shlomo vai falar, mas essa frase tem tanto a ver com a vida de Mashiach e Yeshua, não é? Shlomo traz um texto dizendo no versículo 3 do capítulo 4 de Mishlei, Provérbios: pois eu fui um filho para o meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Shlomo não era filho único, não é, queridos? Ele não era filho único. Então, muitas pessoas vão ver aqui um apontamento muito claro acerca de Mashiach e Yeshua como sendo um filho único para sua mãe, sendo uma pessoa que estava ali, que veio para a vida daquela jovem. Porém, queridos, esse texto oculta, na verdade, coisas muito mais profundas do que nós podemos compreender olhando assim, num primeiro momento, não é? No versículo 3, na nossa tradução, vai estar assim: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, não é? Só que essa colocação deixa bastante claro para a gente, não é? A companhia do Todo-Poderoso sobre nós. O Todo-Poderoso deseja ter essa companhia, uma companhia sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas diante da Ruach HaKodesh, que exerce sobre nós o papel de mãe, nós somos únicos. Isso é bem difícil de entender, não é? Como pode haver esse desdobramento da Ruach HaKodesh em relação às vidas humanas? Como é que pode um único espírito? Por isso a representação da Ruach, como o Eterno ministrou para a gente, como sendo a árvore da vida, não é? Para a gente é tão claro, porque nós temos uma única árvore e ela produz frutos, e cada fruto de uma árvore que nós vamos ali, por exemplo, você vai comprar uma maçã, ela veio de uma única árvore, mas aquela maçã é sua. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Olha só, a Ruach, ela vai ser infinitamente maior do que a nossa compreensão consegue alcançar. É muito complexo ter entendimento como a Ruach HaKodesh pode tratar a cada vida de um modo individual. Mas é assim que a Ruach age. Ela vai agir sobre a minha vida, sobre a sua vida, de um modo completamente individual. A maneira que a Ruach HaKodesh vai trabalhar comigo é diferente da maneira que ela vai trabalhar com o meu marido. Outra coisa interessantíssima que a Ruach não faz, queridos, é muito interessante isso. Se você tiver uma grande intimidade com Hashem, a Ruach pode te revelar o coração de uma outra pessoa, mas isso é muitíssimo raro, muitíssimo raro.
Eu passei por uma única vez, na verdade, na minha vida, eu passei por uma experiência que eu nunca passei por isso antes e nunca passei por isso depois, queridos, não é? Eu estava conversando com uma pessoa, ela se dizia crente, não é? Estava passando por várias opressões. Eu falei para o meu marido quando isso aconteceu, porque eu fiquei muito impactada com aquilo, e eu estava olhando para a pessoa, quando eu vi, não havia luz dentro da pessoa. E eu fiquei um pouco assustada, como é que eu estava vendo aquilo? E eu olhei para a pessoa do lado, a pessoa tinha luz, eu olhei para mim e eu tinha luz, mas eu olhei para a pessoa não tinha luz. E eu percebi que a Ruach me mostrava que aquela pessoa, ainda que tivesse uma aparência de uma pessoa salva, de uma pessoa que conhecia Yeshua, havia nascido de novo, foi uma experiência única na minha vida, queridos. Eu percebi que a Ruach me mostrava como ela via a pessoa não estava acesa, o pavio dela estava apagado. E aquilo me impactou bastante. Eu compreendi que a Ruach, ela tem o poder de nos mostrar. Imagina, queridos, não é? Se eu tivesse essa visão sensorial de poder olhar para as pessoas e saber quem que está aceso, quem está apagado, ia ser bem difícil alguém me enganar, não é? Mas é interessantíssimo que no mesmo dia eu tive uma visão de uma pessoa que eu não estava presente. Durante aquela conversa, é como se eu não estivesse realmente naquele ambiente. E eu olhei para uma pessoa, e essa pessoa que eu tinha sinceras dúvidas dessa pessoa ter alguma luz em si, pelas ações, uma série de coisas, e eu vi uma pequena chama dentro daquela pessoa, tudo no mesmo momento. Foi uma coisa muito rápida. Eu virei a cabeça assim, olhei para a pessoa que estava ao meu lado, olhei para o meu peito, e aí eu olhei para um lugar vazio, e eu consegui ver essa pessoa que eu juraria de pé junto que aquela pessoa não tinha um encontro, jamais tinha tido um encontro com o Eterno. E eu vi uma chama bem pequenininha, como quando quando a gente acende as luzes do Shabat e parece que a lâmpada, a vela quer apagar, não é? Fica aquela chama enfraquecida, não é? E eu nunca tive essa experiência posterior a isso, nem antes, nem posterior e nem antes. Eu nunca passei por uma situação daquela. Eu estava em consagração naquele dia também, estava muito sensível, e eu fiquei bastante impactada. Porque a Ruach HaKodesh, quando ela trata conosco, queridos, ela não trata conosco sobre os outros, exceto o que nós temos de fazer em relação aos outros. Nós temos de perdoar, nós não podemos carregar os fardos. A Ruach nos vê como pessoas exclusivas, e ela é uma mãe exclusiva para cada um de nós. Quando Mashiach falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou trazer um outro consolador. E uma coisa que você precisa ter entendimento, meu querido, minha querida, por que é que Yeshua ia mandar um consolador se você não precisasse de consolo? Você que quer viver uma vida maravilhosa, feliz, sorrindo, sem perseguições, meu querido e minha querida, para que Yeshua ia mandar alguém para nos consolar se a gente não precisasse ser consolado, não é? O texto de Teirim vai falar para consolar todos os que choram. Queridos, como é que a Ruach ia vir para a gente e consolar do quê? Do quê? Yeshua sempre foi muito claro comigo e com você, que nós estaríamos sofrendo muitas perseguições e nós iríamos precisar de consolo. E todos aqueles que me ouvem e que estão trilhando o caminho da verdade, eu sei que vocês também têm passado momentos de choro, de pranto, e que precisam de consolo. Então esse texto é para mim e para você, a compreensão de que, olha, eu fui um filho para o meu pai, então seja você um filho para o seu pai, seja você um filho para o seu pai. Nem todos os filhos são filhos, então seja você um filho na companhia do seu pai. É o que o Eterno deseja para você, e também tenro e único diante da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado que vai estar na sua vida
para te educar, te instruir, te convencer e também, é claro, evidente, consolar. Intercede por nós, não é? Mas a Ruach é exclusiva, meu querido e minha querida. É uma capacidade da Ruach HaKodesh de multiplicação, como uma árvore que tem vários frutos. E aquela fruta que você pega para você é sua. A porção da Ruach sobre a sua vida é sua, lhe pertence. A Ruach te conhece, a Ruach leva informação sobre você para o eterno e ela é potente para dividir juntas e medulas. É tremendo por meio da palavra. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir saber na verdade quem você é. Só a palavra pode te revelar quem você verdadeiramente é. Versículo 4. Ele ensinou-me e me disse que o seu coração se apegue nas minhas palavras, guarde os meus mandamentos e viva. Alguém tem dúvida que é o Eterno falando? Não é? Então é importante que você tenha esse entendimento sobre os mandamentos, sobre a instrução que o próprio Eterno deixa. Vamos ler como é que está na versão revista e atualizada? Então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração nas minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E nós só vamos poder viver na eternidade se nós guardarmos os mandamentos e se nós guardarmos o testemunho de Mashiach e Yeshua, os mandamentos do Eterno, o testemunho de Yeshua, que ninguém pode ser testemunha do Eterno. Eu sei que existe aí uma denominação religiosa que se considera testemunha do próprio Eterno, mas ninguém é testemunha do Eterno, queridos. Nós somos testemunhas de Yeshua. Ninguém jamais viu Hashem. A única testemunha do Eterno é o próprio Mashiach Yeshua, é o único que teve autorização para entrar e sair vivo, não é? Da presença do Todo-Poderoso. Então ninguém pode ser testemunha do Eterno. Nós somos testemunhas de Yeshua. É importante que você tenha esse entendimento para que você nunca seja confundido, porque, queridos, há tantos dogmas, há tantas coisas que vêm trazer sobre você, não é? Imagina, o nome do sagrado nem pode ser mencionado, não é? Então, como que a gente vai ser uma testemunha dele, não é, queridos? Yeshua nos chamou de um modo relevante, de uma maneira maravilhosa, e ele diz que nós seríamos testemunhas dele. Nós somos testemunhas dele. Então é importante que você tenha esse entendimento, não é? E em todo tempo ele vai tratar conosco, que nós sejamos esses exemplos, esses modelos, não é? E isso foi passado de um para o outro. Hoje nós temos essa experiência formidável, sobrenatural, de estarmos como testemunhas de Mashiach e Yeshua. Agora vem um texto difícil de entender, como todos os outros. Tudo em Mishlei está oculto e é complicado. Obtenha a sabedoria primeiro e obtenha o entendimento. Você sabe que a sabedoria e o entendimento são Mashiach e Yeshua. Você que está fazendo o curso desde o começo, sabe que tanto a sabedoria do Eterno como o entendimento são Yeshua. Mas olha que coisa. Não esqueça, nem se desvie das palavras da minha boca. Não abandone a sabedoria e ela te guardará. Ame-a e ela te manterá. O início da sabedoria é obter sabedoria. E com todo o seu talento e poder, né, obter o entendimento. Então, queridos, o princípio da sabedoria, que é uma coisa muito complexa, vou ler aqui. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Então, amados, nós já trazemos dentro de nós uma porção da parte do Eterno de confiança, que uma medida de fé. Essa já foi colocada sobre todos os seres humanos. Nós recebemos uma pequena porção de confiança em nós, e o princípio da sabedoria, o princípio da porção dessa confiança é que eu tenho de adquirir Yeshua, que são todas as parábolas que nós já temos tratado com vocês, sobre um homem encontrar um campo, que é a terra de Israel, e dentro desse campo está oculto um tesouro.
E não tem como eu pegar o tesouro e levar fora da terra de Israel. Eu tenho de comprar toda a terra, eu tenho de fazer parte desse povo para poder pegar esse tesouro que está oculto naquela terra, não é? Mas olha que coisa interessante. Para adquirir isso, eu tenho de abrir mão de tudo que eu tenho. Então, amados, é muito complexo, por exemplo, nessa paraxá que a gente está estudando nessa semana, eu e meu marido ficamos um pouquinho apreensivos com a noção que nós temos acerca do Eterno, porque nós podemos escolher o lugar de servi-lo, nós podemos escolher o que a gente quer oferecer a Ele. O problema é quando você se aproxima dele e ele escolhe onde ele quer ser servido, que é um lugar não é confortável para você, é um lugar longe, ou enfim, aonde quer que ele escolha. No caso de Avraham Avinu, era 3 dias de caminhada de onde ele estava. E ali ele não queria a oferta que Avraham queria oferecer, ele queria o filho. Ele queria, em tese, toda a herança de Avraham. Então, assim, quando Yeshua chega para aquele homem rico, que ele amou aquele homem rico, e ele fala assim para ele: olha, vende tudo que tens. Queridos, tenham sabedoria e entendimento para ouvir o que eu estou dizendo, não é? Ninguém está pedindo para vocês venderem tudo que vocês têm, ninguém está pedindo para você oferecer seu único filho, não é nada disso que eu estou falando aqui, não é? É que tantas vezes é distorcida as coisas que eu falo, mas o Eterno sabe aonde o seu coração está, e aonde o seu coração está, ele pode pedir para você exatamente aquilo que você mais ama, não é? Eu já falei para vocês sobre isso e sempre eu lembro, sempre vou lembrar, porque é uma experiência traumática e é a primeira coisa que me vem à mente, não é? Um dia antes do meu filho morrer, o Eterno me fez uma pergunta. Eu tinha levado minha filha até o trabalho, estava voltando e eu ouvi claramente a voz dele dentro do carro: filha, tu me amas? E eu respondi: Senhor, eu te amo. Ele perguntou para mim: mais que tudo? E eu comecei a chorar. Eu falei: eu te amo mais que tudo. Eu primeiro pensei, né, gente? Eu pensei em todas as coisas e eu respondi para ele: eu te amo mais do que tudo. E aí a segunda pergunta foi mais complexa. Ele me perguntou: filha, tu me amas? E eu falei: pai, eu te amo. Mas eu estava chorando muito dentro do carro. Aí nesse momento que ele perguntou a segunda vez, eu estava parada na frente de um farol, que é de um lado de um posto de gasolina. E aí ele foi muito impactante isso para mim, e ele me perguntou: filha, tu me amas mais que todos? E ali eu respondi para ele: eu te amo mais do que todos. E ali ele se retirou e não me disse nada. Ele não me disse nada. E foi bastante interessante, porque meu filho morreu no outro dia, e essa experiência me marcava a vida no sentido de que ele tinha me perguntado um dia e pouquinho antes da morte do meu filho. Eu não sabia que ele tinha morrido ainda, porque quem me contou que ele morreu foi o próprio Eterno, e então eu demorei ainda 2 dias para saber sobre isso, e foi muito impactante para mim que ele me fez uma pergunta antes do que viria. Ele não me contou o que ia acontecer, mas ele me perguntou antes se eu amava mais do que todos. Então, queridos, o contexto é aquilo que você mais está apegado, aquilo que você é mais importante na sua vida. Se for removido, você continua amando o Eterno? Se aquilo que você mais tem valor para você, aquilo é a coisa mais importante, muitas vezes, queridos, isso aqui é posses mesmo, não é? É como se fosse uma colocação. O Eterno coloca aqui, olha, versículo 7 na nossa tradução: o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, adquire Yeshua, não é? Tem Yeshua dentro de você, não é? Sim, com tudo que você possui, adquire entendimento. Então eu adquiro primeiro a Yeshua. Quando eu tomo uma decisão, ele passa a morar dentro do meu coração, não é? Mas o entendimento, queridos, o entendimento dele tem um preço. Esse que é o problema.
Muitas pessoas, queridos, elas se conformam apenas em serem salvas. E elas não se importam verdadeiramente em serem uma bênção, de serem produtivas na terra dos viventes. Elas se envolvem com muitas coisas nessa terra. A mente delas fica aprisionada em conseguir bens, conquistar bens, em sonhos de coisas que qualquer um pode retirar da gente, não é? Qualquer pessoa pode vir e remover de nós as coisas que nós temos a qualquer momento. Nós temos planos governamentais, nós temos fatalidades na família. Esse dia meu marido estava me dizendo que uma pessoa aí que está famosa, que está aí com leucemia, diz que está vendendo todos os bens para poder fazer esse tratamento, não é? Então, queridos, é muito importante que você tenha a compreensão que mesmo aquilo que você pensa que tem, você só tem porque Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado condições para que você tenha o que você tem. Porque, amados, o que daria um homem em troca da sua alma? O que daria um homem a favor do bem maior, queridos? Queridos, quem que vai levar dessa terra casa, carro, conta corrente? Mesmo filhos, queridos. Você pode salvar os seus filhos? Eu tenho muitos filhos e amo a todos com todo o meu coração. Mas eu não tenho o poder de salvá-los. Eu tenho o poder de cercá-los de proteção com as minhas orações. Mas eu não posso salvá-los, queridos. A salvação é exclusiva, é um ato da decisão e da vontade, da escolha de uma pessoa. Então, amados, esse texto é um dos textos mais complexos que eu vejo em Provérbios. A partir do momento que eu sei que a sabedoria é Mashiach e que o entendimento também é Mashiach, eu compreendo que eu posso ter sabedoria e não entendimento. Eu posso ter a sabedoria de que Mashiach veio, morreu por mim, ressuscitou por minha causa, está sentado à destra do Eterno, mas eu nunca terei entendimento sobre essas coisas para eu viver de acordo com a sua vontade, embaixo da sua autoridade. E sempre, queridos, sempre, para nós adquirirmos esse entendimento, nós vamos ter de pagar um preço elevadíssimo. A sabedoria ela é gratuita, queridos. Ela diz, olha, vinde e compre sem dinheiro, sem nada. Adquira a sabedoria. Isso é algo gratuito, não é? Então eu gostaria de compartilhar com vocês esta segunda porção, que é adquirir o entendimento. E adquirir o entendimento, meu querido e minha querida, tem um preço elevadíssimo. Todas as nossas posses. Isso quer dizer que vão ser retiradas de nós? Não, podem ficar sob nossa custódia, desde que esteja a serviço de Hashem. Os homens fazem os seus próprios impérios. Os homens fazem os seus planos, os seus projetos. Os homens se colocarem muitas astúcias. Mas o Eterno tem para nós, querido meu, querida minha, que nós possamos adquirir com toda a nossa força, com todas as nossas posses, esse entendimento. Muitas vezes, queridos, nós ofertamos ao Eterno tudo o que temos e está em nosso poder para que Ele dirija, para que Ele faça uso, não é? Uma pessoa que colocou, por exemplo, um veículo a serviço do Eterno, está em posse da pessoa. A pessoa faz uso daquilo para o Eterno, para ir à casa dele, servi-lo, para cuidar de vidas que amam o nome dele, para cuidar também de si, que é dele, para que continue vivendo com saúde, com segurança. Mas, queridos, será que se aquilo for tocado, qual é o tipo de procedimento que nós teremos? Como o Eterno pediu a Abraham, me entrega seu único filho. Ele nunca ia fazer isso, queridos. Ele não é como os deuses que pedem sacrifício humano. Mas ele tinha de mostrar para o adversário das nossas almas o tipo de compromisso que Abraham tinha com ele. Que você possa ter esse entendimento do preço que exige este próprio entendimento. Uma porção de Mashiach revelada a poucos, queridos. Muito poucos nessa terra entram no entendimento
que Mashiach é. Ficam na base, na sabedoria para a salvação, mas nunca se aprofundam, nunca praticam, nunca conhecem a intimidade que é para aqueles que o temem. Que o Eterno te conduza em toda a verdade, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome e nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, nos socorrer, diante de tantos deuses, Pai, que existem na terra disfarçados de coisas e que podem ter a nossa atenção e devoção. Que o Senhor nos ensine a ver as coisas como são e que nós possamos verdadeiramente, Pai, não de língua, mas em espírito e em verdade, declarar, Pai, Tua majestade com tudo que temos, com nossa saúde, com nossas posses, com nosso esforço. Tu és, Pai, a razão verdadeira das nossas vidas aqui na terra dos viventes. Coopera conosco, bondoso de Israel. Nós somos Teus e dependemos completamente de Ti. Guarda-nos, Pai, nós seremos guardados. Ilumina as nossas vidas e nós seremos iluminados. Visita todos, Pai, nessas cirurgias, todos que precisam da Tua intervenção na área de saúde. Consola, Pai, a Dávila. Nos ajude, bondoso de Israel, a vermos o Teu querer em nós. É o que nós te suplicamos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.